Prezado aluno, prezada aluna, vamos trabalhar aqui 5 questões de direito penal de concursos anteriores do Instituto AOCP, que é a banca examinadora responsável pelo concurso para analista na área do direito do Ministério Público. Então, a nossa ideia aqui é que você tenha uma noção de como isto é cobrado pelo Instituto AOCP em outras provas de concursos anteriores no âmbito do direito penal. Ok? Então vamos lá. Vamos para a questão número 1 do Instituto AOCP. Poucos temas em medicina legal são tão permeados por noções de direito quanto o estudo da imputabilidade penal, artigo 26 a 28 do Código Penal, e a consequente responsabilidade penal daqueles que são imputáveis, que podem receber pena quando o cometimento do crime, pois ao contrário dos imputáveis, nós temos os inimputáveis no direito penal. Ou seja, quem são via de regra os inimputáveis no âmbito do direito penal? Em regra, os doentes mentais completos, do artigo 26 do Código Penal, os menores de 18 anos, do artigo 27 do Código Penal, e também aquele indivíduo que comete o ato, por exemplo, quando sob estado de uma embriaguez completa acidental, do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Então, esta questão, ela busca um assunto eminentemente importante no direito penal, qual seja a teoria geral do crime, no que tange ao aspecto da culpabilidade. Ou seja, segundo uma concepção tripartida, segundo um conceito tripartido de crime, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, trabalhando no plano da culpabilidade, naquela ideia, quem comete crime recebe pena e a consequente responsabilidade penal do autor do delito, é que nós vamos ver estas assertivas, tá? A nossa assertiva correta é a E, que diz: todos menores de 18 anos são considerados inimputáveis, claro. A lei presume que os menores de 18 anos não tenham discernimento para a prática dos seus atos, portanto são inimputáveis. Forte no artigo 27 do Código Penal. É uma questão muito tranquila, que aqui, claro, basta conhecer a legislação. Tá, professor, e aqui só para trabalhar na questão, e os maiores de 18 anos, se for, por exemplo, um doente mental completo, artigo 26 do Código Penal, ou um indivíduo sob um estado de embriaguez completa acidental, do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, restará excluída a culpabilidade pelo conceito tripartido, aí não haverá crime e, consequentemente, o autor não vai receber pena, tá? Então, é a alternativa E. Aqui, claro, fica para o aluno, como isso aqui é apenas uma amostragem de questão, né? Todas as demais alternativas tratam também sobre a questão da imputabilidade penal, mas nos termos da legislação e da própria doutrina, encontram-se então erradas, tá bom? Vamos para a questão número 2, para nós vermos como isso é cobrado em prova de direito penal. A omissão prevista no Código Penal brasileiro é penalmente relevante. O ato de não fazer, o non facere. Quando o omitente devia, podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe àquele que,
A resposta certa é a alternativa B. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou seja, esta questão aqui também trata de um item dentro da teoria geral do crime, sobre o nexo de causalidade do artigo 13, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, quando eu estudo o conceito analítico de crime, crime é o fato típico, antijurídico e culpável. E um dos elementos que temos que perquirir para ver se o fato é típico é o nexo causal entre a conduta do autor e o resultado final. E o 13, parágrafo 2º do Código Penal, trata exatamente da figura dos garantidores no direito penal. O chamado nexo causal normativo. É a norma quem vincula o não fazer do autor à sua responsabilidade penal daquele resultado advindo da sua omissão. E o 13, parágrafo 2º, refere-se exatamente aos garantidores no direito penal. Pessoas que têm obrigação de garantir a não ocorrência do resultado. E se um garantidor se omitir e o resultado ocorrer, ele responde como se tivesse praticado aquele fato. É aqui que nós estudamos aquela classificação dos crimes em comissivos ou omissivos. O que são crimes comissivos? São aqueles crimes onde o autor pune como crime um ato de fazer, uma conduta positiva. Omissivos são aqueles crimes onde o legislador pune o não fazer. Facere em latim e non facere em latim. No âmbito dos crimes omissivos, nós temos os omissivos próprios, propriamente ditos, como omissão de socorro 135. Ele é um crime omissivo próprio, omissivo puro, onde o legislador pune como crime o ato de não fazer. E temos omissivos impróprios, os impuros, os comissivos por omissão, que é o caso dos garantidores, do 13 para o 2º. Por quê? Porque no caso dos garantidores, se a pessoa se encaixa como um garantidor, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal e o resultado ocorre, a conduta do garantidor é de não fazer, um non facere, uma conduta negativa. Mas ele responde como se tivesse praticado aquilo por um crime comissivo. Isso chama-se omissivo impróprio, comissivo por omissão, omissivo impuro. No caso aqui, analisando então o fundamento legal dos garantidores, que é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, a resposta então é a alternativa B. Tenha por o dever de agir incumbe aquele que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Neste patamar, as demais estão equivocadas. Questão número 3 do Instituto OACP, para nós vermos, meu aluno, minha aluna, como isto é cobrado em provas do Instituto OACP, diz: segundo o Código Penal, assinale a alternativa correta. Muito bem. Claro que é uma questão aqui que busca conhecer vários temas em direito penal. É numa questão só, ela faz a afirmativa sobre o direito penal como um todo, no caso do Código Penal, e o candidato a candidato tem que conhecer vários institutos do âmbito do Código Penal. No caso aqui, a correta é a D. Vamos ver aqui, que diz o seguinte: são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data de sentença maior de 70 anos. Ou seja, está correto nos termos das regras sobre prescrição previsto no Código Penal, que é uma forma de extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 4º do Código Penal. E aonde estão as regrinhas sobre a prescrição, inclusive sobre a redução do prazo prescricional? A gente calcula a prescrição e se o autor do fato era ao tempo da prática de sua ação ou omissão menor de 21, mas maior de 18, né, para ser imputável, ou maior 70 na data da sentença,
se calcula a prescrição e esse prazo é reduzido à metade. Claro, isso beneficia o réu. Essas regrinhas estão do artigo 109 ao 120 do Código Penal, né? Inclusive, os prazos, as causas de suspensão da prescrição, da interrupção da prescrição. Então, nesse caso aqui, também o artigo 115 do Código Penal é muito importante, tá? Nos termos, então, das regras sobre prescrição, nesse artigo, a alternativa D está errada. Se você vai ver, a letra A fala sobre a retroatividade, tá, da lei penal mais benéfica, trabalhando com o artigo 1º do Código Penal, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A letra B fala sobre um caso de uma minorante, né? Na verdade, trabalhando aqui com o artigo 26 e parágrafo único do Código Penal. A alternativa C fala sobre concurso de pessoas, artigo 29 a 31 do Código Penal. E a E fala também sobre prescrição da pena de multa, mas nos artigos que indiquei do artigo 109 e seguintes do Código Penal, ok? Então, uma questão aqui, meu aluno, minha aluna, que basta conhecer os termos do Código Penal. Por isso que é muito importante para a sua prova de analista do Ministério Público a ser realizada pelo Instituto OCP a leitura do Código Penal interpretando corretamente. É como trabalhamos em aula, no nosso curso, na ordem dos institutos previstos no Código Penal brasileiro, para que você interprete corretamente a parte geral do Código Penal e a parte especial do Código Penal. 4. É uma questão muito tranquila de tipificação penal. Os crimes em espécie, artigo 121 e seguintes do Código Penal. Diz, meu amigo, minha amiga, um servidor público municipal, olha o verbo, exigiu para si, em razão de sua função pública, vantagem devida, uma propina, por exemplo. Na situação hipotética acima, esse servidor cometeu o crime de resposta alternativa à concussão forte no artigo 316 do Código Penal. Nós temos que lembrar que crimes são condutas praticadas por pessoas que, quando praticadas, elas lesam o princípio da lesividade, elas ofendem o princípio da ofensividade, um determinado bem jurídico que o legislador penal considera altamente relevante para fins de manutenção da harmonia, da paz social. E por lesar esse bem jurídico, princípio da exclusividade de proteção de bens jurídicos no âmbito do direito penal, princípio da exclusividade de proteção de bens jurídicos no âmbito do direito penal, por lesar esse bem jurídico altamente relevante, a sanção penal, via de regra, é a privação da liberdade. Então tem que pegar a conduta do autor e encaixar no tipo penal correto. Este encaixe da conduta nos elementos do tipo chama-se tipicidade. Por isso que tipicidade, que é um dos elementos do fato típico, é a subsunção do fato concreto à norma penal, nos elementos da norma penal. Tá? Por isso que é o artigo 316 do Código Penal. A conduta do funcionário público exigir vantagem devida de alguém em razão do cargo, a fim de praticar ou deixar de praticar ato de ofício. Depois trata da prevaricação, que é o artigo 319 do Código Penal, pecular 312 do Código Penal, que é o único crime funcional que admite a modalidade culposa, artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, e a corrupção passiva, que aí são outras condutas que configuram o crime de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal. Então, 4A. Questão número 5, aí trata sobre lei especial. A respeito dos crimes de tortura, regulados pela Lei 9455 de 97, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão que cobra conhecimento do candidato, que cobra conhecimento da candidata acerca dos termos das legislações especiais, das leis penais especiais. E considerando os termos da Lei 9455 de 97, que regula o crime chamado tortura, que é um crime equiparado a hediondo, nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição,
está lá na Constituição e agora vem para a lei especial, né? Constituição e legislação infraconstitucional. A resposta é a alternativa D. O agente público condenado por crime de tortura, crime de tortura é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, mas o agente público condenado por crime de tortura perderá o cargo, função ou emprego público e sofrerá, lá quando sua condenação, interdição para o exercício, seu exercício pelo dobro da pena aplicada. É um dos efeitos da condenação no sistema da lei 9455 de 97. As demais alternativas, né, A, B, C e E, nos termos da lei 9455 de 97, que é uma lei bem pequenininha, estão equivocados. E também é sempre importante distinguir, né, isso nós fazemos no nosso curso, por exemplo, a tipificação penal do crime de homicídio qualificado por tortura e do crime de tortura qualificado pela morte, também previsto na lei, do crime de maus tratos e do crime de tortura, o artigo 136 e o artigo 1º da lei e parágrafos da lei 9455 de 97, quando é que eu tipifico num ou no outro. E tudo isso também a gente trata no nosso curso para que você distinga no que pertine à tipificação penal. Então, aqui é uma amostragem de 5 questões de direito penal que têm sido cobradas pelo Instituto OCP. 3 questões de parte geral, uma questão de direito penal parte especial e uma questão de legislação penal especial, ok? Então, muito obrigado pela atenção, contem conosco e o nosso curso de analista do Ministério Público, dos aprovadores, está à disposição para colaborar na sua aprovação. Tchau!